me conta aí, você já sabe qual que é a melhor estratégia para emagrecer e qual o melhor horário para comer um docinho? Vem cá que eu vou te contar esse babado. Gente, falando sobre emagrecer, não é segredo pra ninguém o que você precisa evitar, né? Comida industrializada, os fast food, evitar açúcar, farinhas brancas e tudo que vem de farinha branca, farinha de milho, farinha de aveia. Então saia da Carbolândia se você quer ter um processo de emagrecimento mais tranquilo, e mesmo coisas que são saudáveis, tá? Como a gente já viu, tubérculos, né? Pra quem tá querendo emagrecer, não é um aliado de emagrecimento. E frutas também, tá, gente? Ó, banana, caqui, manga, ai, amo. Mas tem que trocar por algumas frutas que são baixas em carboidrato, quer dizer, não vai ter tanto açúcar nessas frutas e aí, consequentemente, não vai aumentar tanto a sua insulina, o que vai evitar que você conquiste aí a sua casinha da banha. Que frutas são essas, Nil? Frutas vermelhas, frutas cítricas, maçã, pera, são todas boas opções, são frutas que são baixas na quantidade de açúcar, tá bom? Comparando com a banana e com a manga, beleza? Aliado do emagrecimento em alimentação é comida de verdade, tá? Então você tem que basear sua alimentação em legume, verdura, frutas dessas opções, né, que são mais baixas em carboidrato. Usa e abusa de opções saudáveis, de hortaliças. Quando eu falo hortaliças, são legumes e verduras. Abra sua cartela de opções, se dê a oportunidade de experimentar coisas gostosas, coisas que você nunca comeu, porque você tá lá com um paladar viciado em coisa industrializada, tá? Então envolve um processo, mas é super possível você reeducar o seu paladar e aprender a gostar de comida de verdade. Eu sou prova viva disso. A pessoa que cresceu sem comer legume e verdura e hoje eu me encanto com a mesa lotada e extremamente colorida. Então, se você basear sua alimentação nessas opções, né, legume, verdura, frutas de baixa quantidade de açúcar, algumas opções também de leguminosas, se você basear sua alimentação nisso, nada mais é do que uma alimentação low carb. Isso é uma dieta low carb. Ai, minha dieta low carb, vou ficar passando mal porque eu não vou comer carboidrato. Você sabe o que significa low carb? É dieta baixa em carboidrato. Você vai comer carboidrato, mas você não vai ficar se entupindo disso como sua primeira opção. Por quê? Você precisa queimar o estoque que já está em você. E como é que você queima esse estoque? Não disponibilizando mais carboidratos. Por quê? Calma, você não vai morrer de fome. Até você conseguir esvaziar toda a casinha que se acumulou durante todos esses anos aí, meu amor. O importante é que você não vai ficar sem comer. Você vai comer comida de verdade. Você vai se nutrir. Mas você não vai ficar se entupindo de carboidrato. Tira isso temporariamente da sua vida. Não é pra sempre, gente, né? Você vai poder abrir depois algumas exceções a mais. Mas nesse primeiro momento, se seu foco é emagrecer, faz direito. Entra numa dieta low carb, que é justamente essas dicas que eu te passei, e vai dar certo. E não fica passando fome, tá? Fazer dieta saudável não significa passar fome. Significa fazer escolhas mais inteligentes. Como opções baixas em carboidrato, que é a opção da dieta low carb. Mas ninguém é 100% sempre, tá? Ninguém é de ferro. A gente também tem um coração e uma mente aí que pede alguma coisinha diferente de vez em quando. De vez em quando, que exceção não é regra. Então, quando você leva uma alimentação regrada, feliz com essa dieta, você também é feliz quando você abre exceções. Eu abro exceções, pessoas que são saudáveis abrem exceções, mas tem que saber abrir essa exceção. E aí, o que eu vou te ensinar hoje? Estratégia para que quando você vá abrir essa exceção, o estrago no seu corpo não seja tão grande. Mas lembra que isso é uma estratégia. Ó, presta atenção. Essa é uma estratégia para você usar em momentos de exceção. Se você ficar usando essa estratégia direto, não vai dar certo, tá? Porque seu corpo não é palhaço. Ele sabe que você tá querendo gambelar ele e aí não vai dar certo, tá bom? Quando você for comer um pedaço de bolo, por exemplo, eu sou apaixonada por um bolo bem feito de cenoura com chocolate. E aí você não vem com as caldas de chocolate fit, não. Quando eu vou abrir uma exceção, que seja uma exceção bem feita. Porque se for aquele bolinho assim que você vai comer, às vezes tá com gostinho de xilitol no fundo, cara, eu não gosto, eu prefiro não comer. Se é pra abrir exceção, eu vou abrir por alguma coisa que eu gosto, tá? Mas eu abro exceção hoje porque eu já cheguei no meu peso ideal, eu cuido da minha saúde e uso estratégia. Mas enfim, quando eu vou comer um bolo de cenoura com chocolate, que horas que eu vou comer esse bolo? Depois do almoço. Nil, mas por que depois do almoço? Gente, tem toda uma lógica, tá? Primeiro, depois do almoço você não tá com tanta fome, porque você já comeu comida. Ao invés de você comer 3, 4 pedaços do bolo, como eu facilmente comeria se eu fosse comer no meio da tarde, depois que meu estômago já deu uma aliviada, né, já tá mais vazio, eu vou comer um pedaço, às vezes 2 pedaços, e eu já vou estar
da hora, bem satisfeita. Por quê? Eu enchi meu buchinho primeiro, eu não vou encher meu bucho de bolo. Tem estratégia de comer esse pedaço de bolo depois do almoço. Outra coisa, por que é importante você escolher, por exemplo, depois do almoço? Porque o seu corpo vai digerir o bolo alimentar todo em conjunto. Então, quando ele for digerir aquela quantidade que você comeu, vai digerir a comida junto com o bolo que você comeu. Se você come o bolo isoladamente, o que acontece? Lembra que eu já expliquei aqui para vocês no vídeo sobre insulina. Se você não assistiu, assista o vídeo para você poder ter essa informação. O seu corpo tem uma quantidade ali niveladinha de açúcar no seu sangue. Quando você come um bolo com farinha de trigo, açúcar, ainda um brigadeirão assim bem da hora em cima, ele vai dar um salto de açúcar, é muito açúcar, cara, é muito açúcar. É o açúcar do açúcar, é o açúcar da farinha de trigo, é o açúcar do leite condensado. Então você já imagina como é que vai ficar esse trem. Vai dar um pico de açúcar. E aí o seu corpo vai ter que trabalhar muito para fazer esse açúcar voltar pro lugar. Então, para evitar esse pico alto, a estratégia de você comer depois de uma boa refeição, onde você comeu direitinho, comeu proteína, comeu bastante legume, você já está satisfeita, você já não vai comer tanto, mas o seu corpo ele já vai ter que lidar com essa subida automática assim do açúcar no corpo, consequentemente ele vai precisar produzir insulina para poder lidar com aquilo. O seu bolo de cenoura com chocolate, ou sei lá o que mais você gosta de comer de doce, ele não vai dar um pico, ele já estava numa crescente. Talvez ele só dê uma acrescentadinha. Mas como você comeu junto com proteína, com gordura, carboidratos que são baixos na quantidade de açúcar, ele não vai dar aquela subida monstra e nem muito rápida. Ele vai subir a quantidade de açúcar devagarinho e ele vai descer numa velocidade que ele deve descer e vai evitar que você, depois de um tempo, tenha uma obsessão para comer um outro pedaço de bolo muito rápido. Coisa que vai acontecer se você comer ele às 4 horas da tarde. Vai dar umas 2 horas, você vai ficar com vontade de comer mais metade do bolo. E um terceiro motivo para você deixar o seu docinho para depois do almoço é porque no período do almoço, ali perto de meio-dia, 1 hora da tarde, o seu corpo ele tá num pico legal assim de produzir insulina. Ele tem uma capacidade de produzir bastante insulina. Isso é fantástico. Por quê? Olha como a perfeição do corpo humano, gente. Muito obrigada, Deus. O seu corpo ele foi criado para ser ativo, para estar em atividade durante o dia. Então ele vai comer durante o dia, né? Ele já espera receber comida durante o dia e ele já está preparado, tipo, Pô, a hora que chegar a comida aqui, eu já vou estar no esquema para dar conta do recado. coisa que não acontece à noite, porque à noite o seu corpo foi projetado para dormir. Ele não tem essa capacidade de lidar com muito açúcar à noite. E aí isso vai gerar ainda mais gordura, porque lembra, a energia que ele não consome, ele estoca. Então você vai, porque você optou em entrar na Carbolândia no período da noite e o seu corpo não foi projetado para ficar digerindo isso à noite, ele vai acumular como gordura abdominal. Então é uma estratégia fantástica. Você vai comer o seu docinho como uma exceção, às vezes, uma vez por semana, você quer abrir uma exceção. Se você está saudável, agora se você não está saudável, aí primeiro cuida da sua saúde, né, para depois você ficar pensando em abrir exceção. Como ninguém é 100%, eu sei que, né, de vez em quando você vai querer abrir uma exceçãozinha aí, usa isso como estratégia. Melhor horário para docinho é depois do almoço. Repetiu aí depois do almoço pra mim? Depois do almoço é o melhor horário pra você comer um doce, porque você não vai ter muita fome, o seu corpo vai digerir aquele doce que você comeu junto com o restante do almoço. Também é legal porque o seu corpo tá preparado para receber essa carga de açúcar durante o dia. Principalmente assim, entre meio-dia, 2 horas da tarde. Depois disso eu já não aconselho muito não, que ele não vai estar com a potência máxima que ele teria durante esse período do almoço, que é onde você foi projetado para poder comer direitinho, tá bom? Ai, Nil, mas eu quero comer alguma coisa no período da tarde. Ó, joia, você tá com fome à tarde, aí você vai comer uma banana, é super saudável. Mas, gente, lembra que banana é uma fruta que tem alta quantidade de açúcar? Pois é, você comeu uma banana, é uma fruta saudável, mas você comeu uma banana sozinha no meio da tarde. Como é que vai ficar a sua quantidade de açúcar no sangue com essa bananinha aí isolada? Montanha do Hopi Hari, e aí vai descer de novo. Você não quer isso. Você já entendeu que você precisa controlar essa subida e descida do açúcar no seu sangue, que tem que ser algo tranquilo, algo leve para o seu corpo. Como é que você evita isso? Deixando sempre que uma fruta esteja acompanhada. Gente, fruta não é sozinho, tá? Principalmente quando a gente fala de frutas assim que são mais altas em açúcar.
Você não coma a fruta sozinha. Fruta gosta de companhia. Qual que é a companhia da fruta? Alguma fonte de gordura, alguma fonte de proteína. Isso é o ideal, tá? Então, se você vai pra rua e você vai levar uma fruta, leva umas castanhas junto. Não precisa levar muito, gente. Leva umas 3, 4 castanhas. Um punhadinho assim pra caber aqui, ó. Não é um punhadão não, tá? Então você tem que colocar lá um pouquinho, um punhadinho assim, ó, na mão. E aí você come junto com aquela banana. Ela não vai deixar dar aquele pico. Lembra do pico? A gente quer evitar pico de açúcar no sangue. Como é que você evita isso? Comendo alguma proteína ou alguma gordura junto. Porque em vez de dar o pico, ele vai ser digerido de uma forma mais lenta pelo corpo e vai cair de uma forma também lenta. Então, ó, tudo suave, tá vendo? Isso também vale, gente, para de manhã. A pessoa me vem assim, ó, Eu comi uma banana antes de sair de casa, comi uma manga. Ai, peguei um cachinho de uva e vim comendo. Ai, tá bem saudável, né? a fruta é saudável, mas ela não vai ser saudável para você que quer emagrecer, porque você já entendeu que as suas opções de fruta tem que ser outra. E se você for comer fruta, essas opções têm que ser sempre acompanhadas de proteína ou fontes de gordura. Então, se você não for comer com oleaginosa, come com ovo. Tem opções de proteína, de colágeno, por exemplo, são ótimas para isso. Às vezes você vai sair de casa, não dá tempo de tomar um café da manhã mais reforçado. Mas o que tem que ter no café da manhã? Proteína, porque vai evitar que você tenha um pico de açúcar no seu sangue, o que vai evitar um pico de insulina, o que vai evitar uma queda brusca. Então, café da manhã tem que ter ovo, tem que ter bacon, tem que ter opções, um franguinho desfiado. Faz um muffinzinho, ó, bate ovo com um franguinho desfiado, coloca na air fryer. Então, evite frutas isoladas. Fruta, por mais saudável que seja, sempre tem que ser acompanhado de proteína ou de gordura, para evitar esse pico de açúcar no seu sangue. Se você vai comer um docinho, lembra da estratégia, hein? O melhor horário, depois do almoço, quando você fez uma boa refeição no almoço, com boas fontes de proteína, baixas em carboidrato e com opções boas de gordura, um óleo de coco, um azeite, abacate, são ótimas opções para você ter no horário do almoço para você poder comer o seu docinho depois. E avalie bem a questão da dieta low carb para você, não precisa se desesperar, nada mais é do que você comer comida de verdade, sem passar fome, mas usando as reservas que você já tem no seu corpo de energia que estão lá estocadas para você evitar ter que ficar tendo novas fontes de energia e só acumulando aquilo que você já quer eliminar, tá bom? Espero que você tenha gostado das dicas e me conta aí, você já sabia dessa estratégia, principalmente depois do almoço?